O microfone te ajudou a resolver esses problemas, já? Você fala de contar história, de fazer conteúdo? De conversar, de falar com... Aqui, querendo ou não, você tá se relacionando com milhares de pessoas, né? Sim. No seu caso, até milhão, né? Eu tenho um canal de milhões aí, né? Então... Eu acho que eu consegui uma validação muito grande na internet, mas foi o que o doutor falou, cara. Eu acho que eu nunca tive problema de me responsabilizar pelas coisas. Isso é bom, cara. Então, quando você se responsabiliza, você aprende, Rodrigão. E aí que você consegue consertar caminhos e trilhar os caminhos melhores. Sim, sim. Então, por exemplo, cara, sei lá, eu me senti excluído no ensino fundamental. No médio já não era tanto. Eu já consegui administrar o problema que eu tinha de não conseguir ficar com o sexo oposto, com o gênero oposto, e eu levei isso pro trabalho social, pro teatro, pra ser uma pessoa mais política. Na escola eu atingi uma certa notoriedade como um professor que as pessoas gostavam e tal, caí pra internet e isso se expandiu. Hoje eu já não sou mais um anônimo no mundo. Tenho muitos amigos, posso escolher os amigos que eu tenho. Eu sou uma das pessoas que eu tenho o privilégio de poder escolher os amigos que eu tenho, cara. Isso é uma bênção, né? Porra, nunca que eu paro. Desculpa, não pode. É um privilégio, cara, eu poder manter contato com vocês e escolher manter o contato com vocês. Hoje tem gente que tenta se aproximar de mim, eu não quero amizade, eu não tenho interesse, eu não tenho vontade. Sabe? A energia de amizade, de estar perto, de estar próximo, de falar, a gente precisa investir em pessoas que a gente quer fazer isso. Amigos a gente escolhe, parentes não, mas amigos a gente escolhe, quem vai ficar na nossa vida, quem vai embora. Isso não tem preço. Eu acho que o microfone, a produção de conteúdo, aparecer, conseguiu me trazer uma validação muito grande. Mas eu acho que é porque eu sempre me responsabilizei e sempre aprendi com essas responsabilização que eu fiz. Isso eu nunca tive problema. Agora, eu tenho o lance da depressão, de transtorno mental, que isso... é uma luta, mano, desde que eu sou muito adolescente com isso, né? Mas eu acho que no último ano, assim, últimos 2 anos, não, último ano mais ou menos, minha saúde mental tem estado muito boa. E, cara, o que eu avancei em tudo na minha vida no último ano é absurdo. Absurdo, absurdo. Só tenho que agradecer. Eu não tenho nada que eu possa desabonar nesse sentido. E aí eu sei porque eu sou sortudo, né, mano? Porque tem um pouco de sorte nisso daí. Você sabe o que é sorte, né? Você sabe o que é sorte, né? É estar preparado para o momento. Exatamente, para pular a sorte tá aí a todo instante. Você se preparou por muito tempo. O Jair Rodrigues falou isso com essas palavras quase, e o Jordan falava isso, né? Falava que ele era muito sortudo. Michael Jordan, né? Para os jovens do basquete, né? Michael Jordan, ele falava, né? Quanto mais eu treino, mais eu tenho sorte. Vocês estão certos. Pô, doutor, esses dias pra trás eu tava com uma pessoa que eu gosto muito. E conversando com ela, assim, eu nunca tinha visto ela daquele jeito, sabe? Eu olhei pro olho dela, assim, eu vi um olho de profunda tristeza mesmo, assim, vazio. E aí, de repente, essa pessoa começou a chorar do nada, assim. E... pô, não tô feliz, não sei o que é. E aí você vai ver, a pessoa tem as coisas, conquistou as coisas, tem o trabalho dela, tudo, mas mesmo assim ela olhava você via uma angústia dentro dela mesmo, assim, e era sincera aquelas lágrimas. Ela não tava bem. Isso já é suficiente para diagnosticar uma depressão? Como que a gente tenta ajudar uma pessoa que está com depressão? São 2 perguntas diferentes, né? Vamos lá, então vou falar de como se desconfia que a pessoa, algum amigo teu, colega de trabalho, familiar, e às vezes até o nosso parceiro ou parceira está em depressão, a gente não percebe porque a gente não conhece os sintomas, né? Depressão não é sinônimo de tristeza. Eu vou falar uma coisa até curiosa que tem gente que se espanta que eu falo. Existe depressão sem tristeza. Curioso isso, né? Depressão é um quadro clínico, mas muita pessoa associa a tristeza, talvez porque seja o sintoma mais comum e mais falado há milênios, né? Depressão é uma doença que é descrita desde que existe medicina ocidental. Isso é muito curioso. Tem gente que acha que depressão é uma coisa aqui desse século, né? Ou do século passado, né? Quando você vê um tiozão falando, na minha época isso não tinha. Cara, só se foi antes de Cristo a tua época, porque desde 400, acho, antes de Cristo, já tinha descrição da depressão no Corpus Hippocraticum, que é a primeira enciclopédia de medicina da medicina ocidental.
já tinha lá a descrição da melancolia, já falava melancolia. E descrição muito parecida, é incrível. Uma vez eu fiz na minha pós-graduação, eu escolhi uma matéria de história da psiquiatria, e eu fiz meu TCC dessa matéria de como se tratava os transtornos psiquiátricos e a depressão nessa época aí da antiguidade clássica, né? Então esquece essa conversa que depressão é uma doença moderna, que esquece. Os nossos avós não tinham depressão. Não, esquece. Não, mas ela é uma das maiores doenças da modernidade. Sem dúvida. Sem dúvida. Não é a associação, não é que não tem, ela é uma das maiores da modernidade. Exato, exato. O que acontece é que hoje se conhece um pouco, ainda muito deficitário, mas hoje se conhece mais, então se reconhece mais e se trata mais, graças a Deus que isso tem melhorado, apesar que precisa melhorar muito ainda, né? Então, desde aquela época você falava da tristeza. Mas lá naquela época também, isso é muito interessante, faziam descrições muito parecidas com o que tem hoje. Porque além da tristeza, pode ter outros sentimentos. Quando eu falei que a depressão pode acontecer sem tristeza, é porque existe o desprazer com a vida, que se chama falta de capacidade hedônica, ou anedonia. Então a pessoa não se alegra mais como antes. Então é aquele paciente que fala assim, doutor, não é que eu tô triste, mas meio que tanto faz como tanto fez, as coisas que eu gostava não tem mais brilho. Tem gente que até fala, doutor, até com meu filho eu não tô brincando mais, tá muito complicado, eu não vejo mais prazer nas coisas, eu gostava do meu trabalho, tá um saco. Então, a pessoa não tem propriamente tristeza, mas tem esse desprazer com a vida. E uma série de outros sentimentos pode acontecer. Você acabou de falar, que é angústia. Tem gente que sente essa angústia, que é uma sensação de aperto aqui no peito. Parece ter uma bola no peito, cara. Isso é ruim demais, porque é uma sensação física. É como se fosse uma tristeza misturada com ansiedade e uma sensação física junto. É até difícil de explicar, né? Angústia. Pode ser no estômago, pode ser na garganta. Baixa autoestima, sentimentos de culpa, uma série de sentimentos podem acontecer na depressão, além da tristeza. Só que essa é só uma dimensão da depressão, que os psiquiatras chamam de dimensão afetiva, que são sentimentos e emoções. E a pessoa pode ter insegurança também, uma série de outros, né? Tem também os sintomas físicos, que são descritos desde a Grécia também. As principais são alterações do sono e alterações do apetite. Alteração do sono pode ser insônia. A pessoa quer dormir e não consegue. Fica passando a noite em claro, fica sonolento o dia todo. Ou dorme muito e não descansa, né? Exatamente. Dorme 12 horas e fica ainda cansado durante o dia. Que a gente chama de hipersônia. Eu tenho muito isso. Eu tinha muito isso. Ficar mais... Nossa. Você acorda cansado, dorme cansado. Acorda cansado, dorme cansado. E quanto mais dorme, mais cansa. Mais cansa. E as alterações do apetite também, pode ser para mais e para menos. Tem aquele paciente que perde o prazer em comer. E tem uma escala. Ele perde o prazer em comer, daqui a pouco começa a emagrecer, até uma hora que alguém precisa estimular essa pessoa a comer, que senão ela vai emagrecendo, entra até a inanição. Ou o contrário, ficar querendo comer toda hora, principalmente doces, carboidratos, junk food e coisas desse tipo, né? Então, são sintomas físicos. Outros sintomas físicos, dor. Uma pessoa que está em depressão e tem um mecanismo neurológico até que explica isso, diminui o limiar para dor. Então começa a sentir dor que não tinha antes. Então se a pessoa já tem dor de cabeça, tá se identificando aí, João? Puta. Então dores musculares, etc. São sintomas físicos da depressão. Aqui entra também o cansaço. Esse cansaço também muito comum na depressão. E tem os sintomas cognitivos. Que aí tem a chamada cognição quente e fria. É assim... O modo com que a gente desempenha a nossa cognição fica prejudicado. Primeiro, diminui a nossa concentração e a nossa atenção sustentada. A gente não consegue se concentrar nas coisas. Aí, por consequência, a gente fica mais esquecido. Porque a atenção não está boa, você fica mais esquecido. A velocidade do raciocínio diminui. Aí que a pessoa fala assim, doutor, acho que eu emburreci. Eu já vi gente falando assim, doutor, acho que a minha época de estudar já passou. Que, cara, não dá, não consigo. Não, isso aí é sintoma da depressão. Você melhorando da depressão, volta ao normal. Ninguém emburrece com a depressão. Não tem um declínio cognitivo com a depressão. Você trata a depressão, você volta ao normal. E quanto ao conteúdo do pensamento, aí é aquele pessimismo, aquele fatalismo, uma visão totalmente acinzentada da vida, das amizades, do futuro, dos relacionamentos. Então, olha só, gente, a complexidade que é a depressão. Eu resumi aqui para vocês, muito bem resumido. Quando eu dou aula para os residentes, é uma aula inteira só falando desses sintomas. Né? Então, tem nossos sentimentos e emoções, tem sintomas físicos e a nossa cognição, a nossa mente. Fica tudo prejudicado. Aí que não é à toa, Ricardo, isso que você falou, depressão é uma doença muito importante na modernidade. Das doenças da medicina, aquela que mais faz as pessoas viverem incapazes é a depressão. Da medicina. Eu não estou falando da psiquiatria, da medicina. Em homens e mulheres, a doença que mais faz as pessoas viverem com incapacidade.
E se a gente levar em conta também os anos abreviados de vida, depressão também é uma doença importante, perde só para as doenças cardiovasculares. Porque os riscos existem muitos riscos aumentados na depressão. Depressão não é só um sofrimento psíquico, o corpo sofre. Sabe, às vezes me perguntam, doutor, depressão é uma doença da mente? Eu falo assim, não é uma doença da mente. É uma doença do cérebro. Já melhorou um pouco, mas ainda não. Depressão é uma doença que a gente chama multissistêmica. Aumenta o risco, por exemplo, um risco que aumenta demais é o risco cardiovascular. Cardiovascular aumenta demais, risco de ter doenças inflamatórias aumenta. A eletrofisiologia, que é o quê? As nossas ondas elétricas no cérebro durante o sono estão todas alteradas, e aí a qualidade do sono vai embora também. Consegue medir isso daí com exames, você mede tudo. Você mede. Por exemplo, mediadores inflamatórios. Falo que a depressão é uma doença inflamatória. Se a gente dosar no sangue substâncias inflamatórias naturais do nosso corpo, aumentadas. É muito curioso. Aqui está uma pessoa normal, aqui está uma pessoa com infecção. A depressão está aqui no meio. Caramba. Entendi, é bastante interessante. Então, é amplamente documentado do ponto de vista histórico o quadro clínico da depressão há mais de 2.000 anos. Do ponto de vista fisiopatológico, a gente fala que assim, são as alterações no corpo. Isso aí é amplamente documentado, apesar de não se usar para fazer o diagnóstico. E tem gente, do ponto de vista epidemiológico, ou do que a gente chama da economia, né? Isso aí aparece uma causa de incapacidade enorme, de sofrimento enorme. Então me assusta muito, né? Uma pessoa, espero que você, depois de ouvir tudo isso, né, fique mais atento aos sintomas da depressão e a importância que a depressão tem. Depois de tudo isso, é estarrecedor alguém ainda negligenciar, né? Pô, então, questão de tempo, com a evolução da medicina, pode ser que em breve não vai precisar apenas de uma laminese para diagnosticar uma depressão com exame de sangue ali, ou um exame de ondas cerebrais, você vai conseguir diagnosticar, vai ter o diagnóstico sem conversar com o paciente. Excelente pergunta e até bom para a gente esclarecer isso, né? Existe um esforço disso já há décadas. Existe um esforço disso há décadas. Por exemplo, os mediadores inflamatórios teve uma época que foram muito estudados na depressão. Na época que as tomografias começaram a ser desenvolvidas, né, com mais acurácia, com mais técnica, né? Uma tecnologia melhor, começou a se fazer muita imagem do cérebro, não só para depressão, como para outras doenças psiquiátricas, né? E aí, quando perceberam que colocar aqueles eletrodos davam as ondas alteradas também no paciente em depressão, isso aí também foi bastante estudado. Hoje em dia, o que está mais na moda são duas coisas. Primeiro, a genética. A genética, será que existem genes relacionados à depressão e à resposta ao tratamento? E com o desenvolvimento das ressonâncias magnéticas funcionais, é assim, não apenas quais regiões do cérebro estão mais afetadas, mas assim, o ápice hoje são os circuitos cerebrais. Porque passou um pouco aquele conceito que existem regiões do cérebro responsáveis por A ou B. O que existe... O cérebro como um todo. Exatamente. Como os circuitos interagem para o funcionamento normal e como os circuitos cerebrais estão interagindo na depressão. Aí você fala assim, Fernando, com todo esse desenvolvimento, então logo a gente vai poder fazer um exame para detectar depressão? Infelizmente está muito longe disso ainda. Por quê? Porque tem muita coisa sendo estudada, mas nenhuma consegue ser específica para depressão. Muitos são gerais, são inespecíficos para vários transtornos psiquiátricos. Tem um gene que ficou muito famoso um tempo atrás, o gene chamado CACNAC, que ele estava relacionado a 5 grandes transtornos psiquiátricos, por exemplo. Então, pode acontecer da gente pegar uma pessoa que está em depressão e uma pessoa que está sã e se confundirem os exames. A gente não conseguir distinguir qual que não está... Sim, se você colocar assim, por exemplo, numa prova, eu estou imaginando uma fantasia assim, se me colocarem numa prova, Fernando, tem os exames de uma pessoa sem depressão e exames de uma pessoa com depressão. Eu ia falar, existe mais probabilidade dessa pessoa que está em depressão, mas dá para ter certeza? Não. Então, o diagnóstico, resumindo tudo isso, o diagnóstico é clínico e existem pesquisadores trabalhando exaustivamente nisso. Essa pergunta é tão importante, não sei nem se você imaginava o quanto era importante isso, que aqui em São Paulo, por exemplo, tem a FAPESP, que é uma entidade que fomenta a pesquisa. Nos Estados Unidos, a entidade de fomento à pesquisa em medicina, quando vai destinar os recursos para a psiquiatria, ela dá total preferência para quem está pesquisando nesse sentido. Então, será que um dia a gente vai conseguir? Não sei. Por enquanto,
é clínico diagnóstico. E você já imaginou o que pode mudar depois que a gente conseguir isso aí? Olha, o próximo passo da psiquiatria, né, depois que a gente descobrir algo assim, para os principais transtornos psiquiátricos, é o quê? A gente poder talvez fazer uma prevenção, né? A prevenção. Já pensou a gente falar assim, olha, você tem uma genética, você tem uma circuitaria cerebral, ou pode ser até, às vezes, é o que acontece, uma combinação. Cara, essa combinação de exames que você tem aqui, a tua eletrofisiologia, a tua circuitaria cerebral aqui na imagem, e esses exames que você tem genéticos aqui, teu risco de ter depressão é 90%. Então vamos fazer alguma coisa mais incisiva para prevenir a depressão, para tratar mais precocemente. Eu gostaria disso. Como eu gostaria que na minha época que eu descobri isso, eu tivesse esse tratamento... Ou por exames prévios eu conseguisse pelo menos combater isso mais fácil, não teria... Sabe onde é um sonho? E eu vou até puxar o assunto de novo. Onde é o sonho disso? É na esquizofrenia. Imagina, você fala, cara, você tá com...